Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças bovinas italianas de corte. Número 1. Maremana. A Maremana é uma raça de gado criada na Maremma, uma antiga região pantanosa no sul da Toscana e no norte de Lácio, na Itália Central. É criada principalmente nas províncias de Grosseto, Roma e Viterbo. As origens da raça maremmana são completamente obscuras. Algumas fontes afirmam que a maremmana descende do Bos taurus macrocerus, do qual evidências arqueológicas são preservadas nos restos etruscos de Caere e Vetulonia, com uma posterior mistura com gado da raça podólica trazido para a Península Italiana pelos hunos e outros invasores do Oriente. Outros sugerem que a maremmana é descendente direta desses bovinos cinzentos asiáticos, enquanto outros ainda mantêm que ela descende diretamente do auroch, Bos primigenius. Durante séculos, grandes rebanhos de gado maremmana foram criados nos pântanos da Malária da Maremma, pastoreados pelos buteri, os vaqueiros montados da região. Entre 1737 e 1859, a Toscana foi governada pelos grandes duques habsburgos, que enviaram touros maremmana para suas propriedades na Hungria para melhorar seu gado cinza húngaro, Hungarian Grey. Após a drenagem dos pântanos na batalha pela terra da era fascista e a consequente destruição do habitat de terras úmidas, esforços foram feitos para melhorar a raça, e em particular para aumentar seu peso corporal, com sucesso considerável. Um livro genealógico para a raça foi aberto em 1935. A Segunda Guerra Mundial e a mecanização da agricultura causaram uma rápida queda no número de animais da raça. Em 1956, uma população de 157.387 cabeças foi registrada. Em 2006, o total de animais da raça era de 8.812. Nos últimos anos, tem havido um novo reconhecimento da adaptação perfeita da raça para o terreno difícil e pastos pobres da Maremma, onde a maremmana é capaz de sobreviver em estado semi-selvagem durante todo o ano com apenas gerenciamento mínimo em terras que, de outra forma, seriam abandonadas. No final de 2012, o número total registrado no livro genealógico para a raça foi de 9.801. A maremmana é cinza, os machos são mais escuros do que as fêmeas, especialmente nas partes dianteiras. O focinho, cascos e cauda são pretos, a pele é preta, mas alguma despigmentação em aberturas naturais é tolerada. Como em outras raças de origem podólica, os bezerros nascem de cor trigo e ficam cinza com cerca de 3 meses de idade. Os chifres são robustos, nos machos, são em forma de meia-lua, nas fêmeas, em forma de lira. Eles são cinza ardosa em animais jovens e ficam esbranquiçados com pontas pretas na idade adulta. A maremmana era anteriormente usada como animal de tração, principalmente na agricultura e silvicultura, mas também para trabalho de transporte, por exemplo, nas pedreiras de mármore do Monte Amiata. Hoje é criada principalmente para carne. O padrão da raça foi substancialmente alterado em 1986 para favorecer a produtividade em relação a outras características. É uma das 2 raças usadas na preparação da bisteca alla fiorentina, sendo a outra mais conhecida chanina. Os touros pesam entre 800 e 1.000 kg e medem entre 150 e 155 cm na altura da cernelha. As fêmeas pesam entre 550 e 650 kg, medindo entre 143 e 150 cm. Número 2. Piemontês. O Piemontês, em italiano Piemontese, é uma raça de gado doméstico que teve origem na região do Piemonte, no noroeste da Itália. Os bezerros nascem de cor fulvo e se tornam cinza-branco conforme amadurecem. O gado piemontês carrega uma mutação genética única identificada como um alelo inativo da miostatina que causa crescimento muscular hipertrófico, ou musculatura dupla. O gado piemontês puro é homozigoto, o que significa que eles têm 2 alelos idênticos presentes para esse gene único. Eles têm chamado a atenção de criadores de gado de corte em outras partes do mundo, incluindo a América do Norte e do Sul. Um pequeno grupo de touros e vacas selecionados de piemontês foi importado para o Canadá no final da década de 1970 e para os Estados Unidos no início da década de 1980 e foi usado como rebanho de reprodução fundamental para desenvolver uma nova raça de gado de corte conhecida como gado North American Piedmontese Cantal. Até o final do século XIX, havia numerosos tipos locais de gado piemontês, incluindo o Canavese, o Della Langa, o Demonte, o Ordinário de Pianura e o Celta de Pianura. Eles eram gados de triplo propósito, criados principalmente para força de tração, mas também valorizados pela carne e pelo leite. Um livro de rebanho foi aberto em 1877, iniciando-se a seleção para um tipo de duplo propósito, e o piemontês tornou-se relativamente uniforme em caráter.
O crescimento muscular hipertrófico pós-parto, conhecido como gropa de cavalo ou anca de cavalo, apareceu pela primeira vez em 1886 na comune de Guarani de Alba. Não estava de acordo com o padrão da raça na época e só mais tarde atraiu o interesse de criadores e cientistas. No início do século XX, havia cerca de 680 mil cabeças de gado piemontês na Itália. Até 1985, esse número havia caído para cerca de 600 mil. Em 1957, o número registrado no livro de rebanho era de 851, até o final de 2011, havia subido para 267.243. Em 2008, o número total na Itália foi estimado em 300 mil, dos quais 230 mil estavam registrados. Na Itália, o piemontês é uma raça de duplo propósito. O gado é criado pelo seu leite, que é usado na produção de vários queijos tradicionais da região, incluindo Castelmagno, Bra, Rachera e Toma Piemontese, e também são criados para carne, pois a carne de gado piemontês é vista como um produto premium. A carne de gado piemontês é proveniente de animais que possuem uma ou duas cópias do gene nativo da miostatina. Essa característica proporciona uma maior relação de carne magra para gordura, bem como menos marmoreio com menos tecido conjuntivo do que a carne de gado que possui a versão ativa do gene. O gene ativo da miostatina age como um governador no crescimento muscular. A miostatina é uma proteína que instrui os músculos a parar de crescer. Na prática, quando inativo, como ocorre com o gado piemontês, ele não mais impede o desenvolvimento muscular, o que permite a condição hipertrófica às vezes referida como musculatura dupla. Os touros pesam entre 700 e 850 kg e medem entre 130 e 135 cm na altura da cernelha. As fêmeas pesam entre 520 e 550 kg, medindo entre 131 e 132 cm. Número 3. Chianina. A Chianina é uma raça italiana de gado grande e branco. Anteriormente, era principalmente uma raça de tração, agora é criado principalmente para carne. É a maior e uma das mais antigas raças de gado do mundo. A bisteca alla fiorentina é produzida a partir de sua carne. A Chianina é uma das raças mais antigas de gado. Ele se originou na área da Val di Chiana, da qual recebe seu nome, e no Vale Médio do Tibre. Os bovinos Chianina foram criados nas regiões italianas da Toscana, Umbrelásio por pelo menos 2.200 anos. Os bois Chianina eram a principal fonte de energia agrícola na região até serem substituídos pela mecanização e pelo colapso do sistema de mesadria após a Segunda Guerra Mundial. Eles eram usados na agricultura até pelo menos 1970 e ainda são usados em procissões como o cortejo histórico do Páreo di Siena. A partir de 1931, os criadores começaram a preferir a seleção de animais mais adequados para a produção de carne, com membros mais curtos, corpos mais longos e coxas mais musculosos. Recentemente, a seleção também é baseada em fatores como taxa de crescimento, rendimento de carne nas vacas, capacidade materna. Enquanto uma fonte relata um livro de registro datado de 1856, outras datam a instituição do livro de registro genealógico em 1933, quando um padrão da raça foi estabelecido e comissões foram criadas pelo então Ministério da Agricultura e Florestas para identificar, marcar e registrar animais morfologicamente adequados. O padrão da raça Chianina foi fixado por decreto ministerial de 7 de agosto de 1935. Até recentemente, quando foi substituído por máquinas, o boi Chianina foi usado com excelentes resultados tanto na agricultura quanto no transporte rodoviário em sua área de origem, nas províncias de Arezzo, Florença, Livorno, Perugia, Pisa, apenas partes, e Siena, e em algumas partes das províncias mais distantes de Caserta, Latina e Terni. Ele era altamente adaptado ao terreno montanhoso e adequado às fazendas da época, à agricultura mista e às pequenas propriedades dos mesadri. Uma típica casa colônica ou casa rural na área tinha estábulos substanciais para bois no térreo, enquanto a parte habitável era no andar de cima. Nesta época, 4 variedades eram distinguíveis dentro da raça, com base em diferenças fenotípicas resultantes de diferentes ambientes: o Chianina da Val di Chiana, o Chianina do Valdarno, o Calvana, desde 1985 considerado uma raça separada, na província de Florença, e o Perugina na província de Perugia. Tanto machos quanto fêmeas eram sempre trabalhados em pares, com tipo de canga no pescoço. Hoje em dia, os bois Chianina raramente são vistos na Itália além de eventos públicos como o Páreo di Siena. Na produção de carne, os bovinos Chianina são escolhidos por sua taxa de crescimento, que pode exceder 2 kg por dia, o alto rendimento e alta qualidade da carne e sua tolerância ao calor e à luz solar. Eles são bons forrageiros e têm melhor resistência a doenças e insetos do que muitos outros bovinos domésticos.
O peso ideal para o abate é de 650 a 700 quilos, atingido entre os 16 e 18 meses, onde o rendimento pode ser de 64 a 65%. A carne é conhecida por sua qualidade e valores nutricionais. Na Itália, ela é vendida por nome a preços premium por açougueiros aprovados. O Chianina é a raça de gado mais alta e mais pesada. Os touros adultos podem chegar até 180 centímetros de altura. Não é incomum que os touros ultrapassem 1.600 quilos de peso. Machos com mais de 151 centímetros aos 12 meses são considerados de alta qualidade. Um touro Chianina chamado Doneto detém o recorde mundial de touro mais pesado, relatado com 1.740 quilos, quando exibido na Feira de Arezzo em 1955, mas como 1.780 quilos e 185 centímetros de altura aos 8 anos. Os bezerros geralmente pesam mais de 50 quilos ao nascer. O pelame do Chianina é branco, é tolerado um leve sombreamento cinza ao redor dos olhos e nas partes dianteiras. A pele, focinho, cauda, cascos e as pontas dos chifres são pretos, assim como as aberturas naturais. No final de 2010, havia 47.236 cabeças registradas na Itália, das quais mais de 90% estavam na Toscana. Umbria Lazio é, após a Marchigiana, a segunda raça de gado bovino indígena da Itália. Os touros normalmente pesam entre 1.200 e 1.500 quilos e medem entre 160 e 170 centímetros na altura da cerneira. As fêmeas pesam entre 800 e 1.000 quilos, medindo entre 155 e 165 centímetros. Número 4. Podólica. A podólica é uma raça de gado doméstico do sul da Itália. Pertence ao grupo podólico de gado cinza. É criado nas regiões de Abruzzo, Basilicata, Calábria, Campania, Molise e Puglia. Anteriormente, estava distribuído por grande parte da Itália continental e até Istria, agora parte da Croácia, onde é considerado uma raça separada, o Istrian ou Bocarin. A podólica era anteriormente criado principalmente como animal de tração. Com a mecanização da agricultura após a Segunda Guerra Mundial, a demanda por bois de tração desapareceu, e a podólica agora é criado para carne, em menor medida, para leite. As origens da raça podólica não são conhecidas. Como acontece com outros gados cinza europeus, foi sugerido que ela deriva de gados das estepes podólianas, ucranianas, do leste europeu, possivelmente trazidos para a Itália pelos invasores godos no século V d.C. ou pelo rei lombardo Agilulfo no século VI. Existiam numerosos tipos regionais e outros de gado cinza italiano, o abruzzese, o calabrese, o montanara, o murgese, o pugliese del Basso Veneto e outros. O nome podólico para gado cinza começou a ser usado na Itália desde o início do século XX. A necessidade de um registro genealógico foi reconhecida em 1976, foi estabelecido em 1984, e um padrão de raça foi elaborado a partir da observação de cerca de 15.000 animais. Em 1986, os padrões de seleção foram modificados para favorecer a produção de carne em relação a outras características. A população total foi estimada em 2008 em 100.000 cabeças, das quais cerca de 25.000 foram registradas no registro genealógico. No final de 2013, o número total registrado no registro genealógico era de 27.509, incluindo 391 touros registrados. Mais de 80% do rebanho registrado estavam em Basilicata e Campania. A raça é considerada em risco devido a cruzamentos indiscriminados com touros de raças de carne especializadas. A podólica é uma raça rústica capaz de sobreviver em terrenos ásperos e pastagens pobres. Ele pode explorar fontes de alimento que não seriam usadas de outra forma, incluindo restolho, arbustos e maquis, e vegetação de bosques. Os animais são alimentados apenas com feno e palha no inverno. A cor da podólica mostra um acentuado dimorfismo sexual. As vacas são cinza claro, tendendo ao branco, enquanto os machos são mais escuros e podem ser quase pretos. Como em outras raças de gado cinza, os bezerros nascem de cor trigo, mas tornam-se cinza por volta dos 3 meses. A pele é preta, assim como as aberturas naturais. Os chifres são leves, em forma de lira nas vacas, em forma de meia-lua nos touros, são acinzentados em animais jovens, tornando-se pálidos na base e escuros na ponta com a maturidade. A podólica era anteriormente mantido principalmente para trabalho de tração, a produção de carne e leite eram secundárias a isso. Após a Segunda Guerra Mundial, a progressiva mecanização da agricultura fez com que a demanda por bois de tração desaparecesse. A raça é agora criada principalmente para carne, em algumas áreas, também é mantida para leite.
Os bezerros são desmamados no mínimo aos 4 meses, eles normalmente são enviados para o abate aos 15 ou 16 meses, quando pesam de 300 a 350 quilos. A carne é considerada de alta qualidade e carrega um selo de qualidade registrado. A produção média de leite é baixa, um valor de 1.500 quilos foi citado na década de 1950. O leite é usado para fazer caciocavalo, o procurado caciocavalo podólico del Gargano da Península do Gargano, na província de Foggia, é feito apenas com ele. Os touros pesam em média 800 quilos e medem por volta de 150 centímetros na altura da cerneira. As fêmeas pesam em média 650 quilos, medindo cerca de 145 centímetros. Número 5. Marchigiana. A Marchigiana é uma raça de gado nativo da Itália. Originária especificamente na região de Marche, o Marchigiano é uma raça grande, hoje criada para a produção de carne. Sua origem é antiga e remonta do século V, originários da raça podólica sendo introduzida na Itália no mesmo século pelos povos bárbaros que os difundiram após a queda do Império Romano pela região de Marche, em seguida pelas regiões próximas aonde a principal característica é o verão seco e quente e inverno úmido e frio. As terras, em sua maior parte são constituídas de argila compacta ou saibro e áridas. Por ser uma área montanhosa, a produção de massa verde não é abundante e as forragens são geralmente de qualidade inferior e as difíceis condições ambientais e alimentares, assim como o emprego continuado nos trabalhos de campo e os vários cruzamentos com outras raças que habitavam a Itália, como a Chianina, Romagnola entre outras, acentuaram, com o passar dos séculos, o desenvolvimento das massas musculares, e as características de rusticidade, precocidade, fertilidade e docilidade que caracterizam os indivíduos dessa raça bovina. Na Itália, país de origem da raça, a partir de 1930 foi instituído o livro genealógico da raça Marchigiana. A partir daí os trabalhos de seleção passaram a ser então dirigidos no intuito da obtenção de animais produtores de carne, visto que até esta época, os bovinos eram criados e selecionados também para o trabalho no campo. Atualmente a raça na Itália conta com cerca de 49.000 exemplares inscritos em seu livro genealógico e está presente em vários países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Inglaterra e Holanda. Brasil. Possui uma pelagem clara, fina e pelos medulados muito semelhante ao Nelore, mantendo estas características nos produtos cruzados, ou seja, quando cruzamos a Marchigiana com outra espécie bovina, mantém a qualidade genética original sem ser alterada pela diversificação da raça. Outra característica é a sua pele preta, vascularizada, tem a predominância quanto ao aparecimento das veias, e oleosa, com grande capacidade de dissipação de calor e resistência aos ectoparasitas como carrapatos, entre outros. É extremamente rústica e precoce. Ganha rapidamente um bom peso com sensível diminuição da idade ao abate. Apresenta produtos de alto rendimento e boa qualidade de corte, com adequado acabamento de gordura de cobertura e permite o aproveitamento das fêmeas cruzadas também para engorda e abate, igualmente precoces. Os touros pesam entre 900 e 1.100 quilos. As fêmeas pesam entre 590 e 680 quilos.